Como você reagiria se alguém em que você acredita, um pai de santo, uma cartomante, um adivinho qualquer, lhe dissesse que você estava destinado a matar seu pai e casar com a sua mãe? Pois foi o que o jovem príncipe Édipo ouviu quando consultou o oráculo. E para os gregos antigos, o destino do homem estava traçado no seu nascimento, e ninguém poderia fugir ao seu destino. Mas o que é que Édipo faz? Foge. Você quer saber como termina essa história? Então fique até o final do vídeo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, que é para a gente poder continuar produzindo bons conteúdos para você. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o canal Rapidinhas do Teatro. Édipo Rei é a maior tragédia da história do teatro. Foi escrita por Sófocles há 3.000 anos. Quando a peça começa, tudo já aconteceu. E a cidade de Tebas, onde o rei Édipo governa, vive as atribulações de uma peste. Mas para você que não conhece a história, nem viu a peça, acho melhor contar tudo. Desde o início, o jovem Édipo era príncipe de Corinto e era filho do rei Pólipo. E como era costume, ele foi até o oráculo para saber o seu destino e recebeu a pior das sentenças que um ser humano podia ouvir, de que ele estava destinado a matar seu pai e casar com a sua mãe. Ele ficou atordoado e não era para menos. Ele amava os pais e não queria deixar que uma coisa daquelas acontecesse. E mesmo sabendo que nenhum homem seria capaz de fugir ao seu destino, como acreditavam os gregos antigos, o que é que ele faz? Foge. Monta em seu cavalo e vai embora. Sequer passa em casa com medo. Sai perambulando, deixando para trás a família, os amigos e principalmente o reino que deveria herdar. Depois de muito perambular, um dia, numa encruzilhada, ele depara-se com um grupinho arrogante, o sujeito na frente, meio arrogante, tendo mais 3 ou 4, que lhe exige a passagem. Ele vinha de cabeça crente, não quis saber. Vocês sabem como são essas brigas de trânsito, né? Os caras começaram a discutir, puxaram a espada, Édipo também puxou, ele era mais guerreiro, mais jovem, e passou todo mundo na espada, matou todo mundo e foi embora. Depois de um tempo, ele chegou às portas de Tebas, que naquele momento vivia a opressão de uma esfinge, ser mitológico, que é metade mulher e metade leão, que na entrada da cidade exigia que ele decifrasse o enigma, caso contrário, ela matava o sujeito. O lema dela era: me decifre ou te devoro. E era a coisa mais besta do mundo, mas naquele tempo era um terror, ninguém sabia. Ela perguntava: quem é que de manhã tem 4 pés, de tarde 2 pés e de noite 3? Hoje qualquer criança sabe, né? Mas naquele tempo, há 3.000 anos atrás, era um terror mesmo. Mas Édipo encarou a esfinge e respondeu: é o homem, o ser humano, que quando criança engatinha, tem 4 pés. Mais tarde, anda com 2 pés e à noite ou na velhice, usando a bengala, tem 3 pés. A esfinge danou-se, se matou por conta disso. Édipo entrou na cidade nos braços do povo, era o novo herói. Naquele tempo, Tebas estava sendo governada por Jocasta, viúva do rei Laio, que havia sido assassinado. E o povo exigiu que Édipo fosse o novo rei. O encontro dele com Jocasta deve ter sido naturalmente de muita empatia, porque logo se casaram e ele passou a governar a cidade de Tebas. Seu primeiro decreto foi condenar o assassino do rei Laio, a quem estava substituindo, à pena de morte. Isso quando o encontrasse. Bom, o casamento foi muito bom, tiveram 4 filhos, mas um dia a peste caiu sobre a cidade de Tebas. No teatro é neste momento que a peça começa e Édipo manda o seu cunhado, Creonte, até o oráculo em Delfos saber o que o oráculo tem a dizer para acabar com aquela peste. E Creonte traz a notícia de que a peste só acabaria quando o assassino de Laio, o antigo rei, for encontrado e punido. Édipo, então, convoca o maior adivinho daqueles tempos, naquele momento, o cego Tiresias, para ajudá-lo a resolver aquele mistério. Tiresias chegou e não titubeou, respondeu na lata: olha, culpado por tudo isso é Sua Majestade, que matou seu pai e casou com a sua mãe. Édipo só faltou mandar dar uma surra no Tiresias. Que história era aquela? Ele até revela que, na verdade,
havia fugido de casa porque o oráculo tinha dito que ele estava destinado a matar seu pai e casar com sua mãe. Mas Tirésia não arreda o pé. Diz: o senhor matou seu pai e casou com a sua mãe. Jocasta, ouvindo aquela conversa, foi se aproximando, já de forma estranha, e revelou que o primogênito dela, Conlaio, ao nascer, foi levado ao oráculo, e o oráculo havia dito que ele estava destinado a matar o pai e casar com a mãe, e que por isso eles haviam mandado matar. Édipo quis saber quem tinha matado a criança. Mandaram chamar o ser que havia sido incumbido de fazer aquela missão. O cara chegou meio cabeça baixa e revelou uma coisa que Jocasta não estava esperando. Ele disse: realmente, eu saí daqui com a criança porque a missão era deixar o menino de cabeça para baixo na selva até que os bichos o comessem. Mas eu não tive coragem, e entreguei a criança para um casal que ia passando, para que eles a levassem para muito longe. Aquilo começou a perturbar todo mundo, e Édipo já havia mandado um mensageiro até Corinto para saber a verdade sobre sua origem. Não demorou, chegou o mensageiro que Édipo havia mandado para Corinto, com a notícia que ele jamais pensou ouvir, a de que ele era filho adotivo. Édipo descobre ainda que aquele cavaleiro que ele havia matado quando fugiu de Corinto era, na verdade, o rei Laio, seu verdadeiro pai. Diante de todas aquelas revelações, estava tudo esclarecido. Jocasta, não aguentando a dor, foi lá para dentro e se enforcou. Édipo, não tendo coragem de se matar, furou os 2 olhos e saiu pelas estradas, carpindo a sua dor. Essa é a mais emblemática tragédia que o teatro grego nos legou e marca o pensamento ocidental ao ponto em que, no século XIX, o Dr. Sigmund Freud usá-la para estabelecer o seu complexo de Édipo. Se você gostou do episódio, passe para os amigos, nos ajude a divulgar o canal. Olha, obrigado por sua audiência e até o próximo.